Ele é um dos artistas mais populares do mercado musical angolano. Atualmente, o mais popular da sua geração, desde muito jovem, sempre teve foco e muita determinação na sua caminhada, levando assim a sua musicalidade para além fronteiras. Na sua geração, atualmente ele lidera o recorde de 2 prêmios do top dos mais queridos em 2 anos consecutivos. E esse é o Gerilson Israel. E assim está começando o 10º episódio da série Conhecendo Famosos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. E eu sou Jaime Zacarias e você seja bem-vindo ao canal Massoko. E como de costume, já vai deixar o seu like e caso seja novo por aqui, agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar do Gerilson Israel? Casa comigo mesmo que digam não. Vão nos julgar pelo que devo valer. Minha bebada vai devolver. Jerônimo Israel Alfinete, mais conhecido pelo seu nome artístico Gerilson Israel, nasceu no dia 3 de junho de 1994 na província Kwanza Sul, em Angola, numa família muito humilde. Foi no Kwanza Sul onde deu os seus primeiros passos na música e se tornou o artista número 1 dessa província de Angola, até que a sua vontade de crescer como artista o obrigou a mudar para Luanda, cidade capital de Angola. Antes de ser essa grande figura do estilo Kizomba, ele já foi um dos cantores do estilo Kuduro, e o seu nome artístico era simplesmente Arquiteto Supremo. Graças a Deus esse nome não foi um grande destaque, apesar das suas modificações do estilo. Ele afirma que ama os dois estilos. Com o apoio do seu irmão humorista Coutinho, encantado pela sua voz e o seu talento, os dois conseguiram triunfar sobre as exigências da capital angolana, acumulando assim prêmios, lotações esgotadas e as visualizações dos seus videoclipes no YouTube já contam com mais de milhões de views. O cantor angolano Gerilson Israel atualmente é autor dos grandes hits como Ficou Buluzento, Fico buluzento, com essa linda boca me chamarei. Minha Bêbada, Carne com Chindungo. Eu gosto dela, mas ela tem um problema. Ela faz matoche. E por aí em diante. Em 2017, ele lançou seu primeiro EP do estilo Kizomba intitulado Ficou Buluzento e teve uma boa aceitação por uma parte do público angolano, moçambicanos, em geral nos palopes. Atualmente, Gerilson lidera o recorde de 2 prêmios do top dos mais queridos. Em 2019, na sua segunda participação no top dos mais queridos, e pelo segundo ano, o jovem cantor angolano Gerilson Israel voltou a figurar entre os 3 primeiros colocados no concurso anual, realizado pela Rádio Nacional de Angola. No mesmo ano, lançou o seu primeiro álbum discográfico do estilo Kizomba intitulado Protótipo. Esse álbum fez grandes sucessos. Neles estão as faixas mais tocadas intituladas Minha Bêbada, Super Mulher e por aí em diante. E ao contrário da edição de 2019, em que terminou no segundo lugar, em 2020, Gerilson Israel ficou na 3ª posição e Yannick Afromeni como vencedor. E esse foi mais um episódio da série dos Palopes. Eu gostaria de ver todo mundo partilhando esse vídeo para alguém que você conhece que ama o trabalho desse jovem talentoso, pois todos nós merecemos saber de onde ele veio e para onde ele vai. E veja outros vídeos dessa série clicando no cartão acima ou no primeiro link da descrição. E caso tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo, já vai se inscrever e ativando o sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E tchau, até no próximo vídeo. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever, pô.